Fala galera, beleza? Seguindo na nossa aula de transporte celular, primeira aula de transporte ativo. Quando a gente fala de transporte ativo, a gente vai ter duas diferenças fundamentais em relação ao transporte passivo. Primeira diferença, ele gasta energia. Segunda diferença, ele é contra o gradiente de concentração. Então, nesse caso, eu vou movimentar do menos concentrado dissoluto para o mais concentrado dissoluto, garantindo que eu mantenha essa diferença de concentração. Então, aqui eu tenho o meio externo com menos quadradinhos que o meio interno, e eu vou movimentar esses quadradinhos em direção ao meio interno. Eu vou garantir que eu continue tendo essa diferença. Para isso, eu preciso gastar energia no processo. Diferente do que acontece na difusão, eu não quero que o equilíbrio aconteça, tudo bem? Então, a intenção aqui é manter essa diferença de concentração. Lembrando, todo transporte ativo vai ser mediado por proteínas, tudo bem? Uma forma bem fácil da gente entender é comparando com a forma que a água chega na nossa casa. Se eu pensar em transporte ativo e passivo, a diferença vai estar como aí? A água chega na nossa casa e vai ter que chegar até a caixa d'água. Para ela chegar lá na caixa, eu preciso lembrar que a caixa fica acima da casa. Então, vou ter que fazer um movimento pelo cano que eu recebi a água até a caixa contra a gravidade, que a água tem que subir. Para a água subir contra a gravidade, eu vou ter que ligar uma bomba. Então, fui contra a gravidade, liguei a bomba. A bomba gasta energia? Gasta. Então, foi um transporte do tipo ativo. Agora, para a água sair lá da caixa e chegar na pia ou no chuveiro, eu não preciso gastar energia. Por quê? Porque ele vai fazer um movimento a favor da gravidade, ou seja, a favor do gradiente. Então, é um transporte passivo. Beleza? Uma das bombas que a gente mais vê, que mais são cobradas em prova, é a bomba de sódio e potássio, ou sódio-potássio ATPase, que é o nome que a gente dá para essa proteína aqui. As características mais importantes desse transporte estão justamente nas concentrações. Eu tenho maior concentração de sódio do lado de fora das células e maior concentração de potássio do lado de dentro. Lembra, por difusão, o potássio ele tende a sair da célula, e esse é o gradiente natural dele, e o sódio tende a entrar. Porém, a bomba de sódio e potássio vai garantir o quê? Que eu mantenha essas diferenças dessa forma. Isso é importante para o funcionamento celular. Então, quais são as características da bomba? Ela vai ter uma atuação constante, capturando esses íons, pegando todo o sódio que entrou na célula, todo o potássio que saiu da célula e, literalmente, empurrando eles de volta para as suas posições originais. Sempre simultaneamente, tá bom? É importante a gente lembrar disso. Sódio e potássio vão ser movimentados juntos, na proporção de 3:2. Tudo bem? Então, dá uma olhadinha aí nesse GIF. Eu tenho aqui a energia sendo gasta no processo e a movimentação dos íons. Agora, onde que isso vai acontecer no nosso corpo? Essa atuação se dá principalmente nos nossos neurônios. É claro que na aula de sistema nervoso, de tecido nervoso, a gente vê isso com um pouco mais de riqueza, com um pouco mais de detalhe. Mas, para que a informação passe ao longo do nosso neurônio, a gente tem uma movimentação dos íons de sódio e potássio. O sódio acaba entrando, o potássio acaba saindo. Isso mexe no potencial elétrico da membrana. Então, aqui a gente tem ela em repouso. Sódio do lado de fora, potássio do lado de dentro. E olhando para o gráfico, está aqui, nesse ponto. Quando o impulso acontece e passa pelo neurônio, a gente tem esse potencial de ação acontecendo e o sódio que está do lado de fora começa a entrar. Com essa entrada do sódio,
a gente tem uma despolarização, uma mudança na carga elétrica. Nesse primeiro momento, eu não tenho transporte ativo, eu tenho transporte passivo, tá bom? Ali é só uma difusão. Depois disso, os canais de potássio se abrem. Então, aqui, abertura de canais de sódio, abertura de canais de potássio. E a gente despolarizou. Os canais de potássio se abrindo, à medida que o potássio vai saindo, a gente tem uma repolarização acontecendo. Olhando para cá, ela estava negativa do lado de fora, volta a ficar positiva. Só que agora eu tenho sódio entrando e potássio saindo. Lembra, eu falei agora há pouco. Potássio é o principal íon do lado de dentro. Sódio é o principal do lado de fora. E eu preciso que isso se mantenha dessa forma. Como que eu vou garantir que isso se mantenha dessa forma? Primeiro, eu preciso que esses canais se fechem. Então, o canal de sódio se fecha. Depois, o canal de potássio se fecha. E a gente tem um momento onde essa bomba de sódio e potássio vai estar atuando de forma bem intensa, capturando para cada 2 íons de potássio, 3 íons de sódio, jogando o sódio para fora e jogando o potássio de volta para dentro. E no final desse processo, a gente volta ao repouso. Eu sei que é bem complicado, mas vale a pena vocês reassistirem essa aula, tentarem entender com bastante calma o processo, porque isso costuma ser muito cobrado. Tanto o processo geral do transporte ativo, quanto especificamente a bomba de sódio e potássio, tá bom? A gente se vê na próxima aula ainda falando sobre transporte celular, tá? É a nossa última aula sobre transporte. Valeu, galera. Abraço. Bons estudos.